Olá, pessoal. Vamos de resolução do nosso simulado da turma de segunda-feira IFRN, certo? Foi um simulado totalmente voltado para a turma se preparar com o total direcionamento necessário para que eles possam arrasar no IFRN, certo? Estamos juntos, foco ao sucesso e arruma a aprovação. Vamos lá? Primeira questão, bem tranquila, certo? Todas as questões, na verdade, que a gente trabalhou durante o primeiro módulo, né, foi abordado nas questões. Então, estava bem tranquila a prova. Vamos aqui para a nossa primeira questão. E a primeira questão é falando sobre fração. Questão bem fácil, onde ele diz que Pedro é um aluno do curso de engenharia do IFRN. O seu estágio, ele se deparou com a seguinte situação. No almoxerifado, encontra-se 20 caixas de lápis. Cada caixa ela tem 30 lápis. Ele precisa mandar um décimo da quantidade de caixas, que no caixa aqui são 20 caixas, né? Então, bastava a gente fazer rapidamente um décimo de 20 caixas. E um décimo de 20 caixas, nós sabemos que são 2 caixas. Como na questão ele fala que cada caixa tem 30 lápis, então automaticamente, quando a gente faz essa multiplicação de 30 vezes 2 caixas, nós vamos ter aí 60 lápis. Tranquilo? Ele fala que dessas caixas para o laboratório de matemática foi distribuído. Ao abrir a caixa que chegaram no laboratório, o professor de matemática colocou 5/6 do lápis sobre a mesa, guardando os restantes dos lápis no armário. O que ele pede? Ele quer saber qual foi a quantidade de lápis que o professor guardou, certo? Então, vamos fazer uma análise, né? Se 5/6 foi o que ele utilizou, então o total da fração é 6/6, tranquilo? Se ele usou 5/6, significa dizer que 1/6 ele guardou, tranquilo? Então, 1/6 de 60 lápis, e aí a fração de uma quantidade, 1/6 de 60. Finge que tem 1 no denominador e faz a multiplicação normal, né, pessoal? 1 vezes 60, 60. 6 vezes 1, 6. E aqui a gente faz uma divisão. 10 lápis, gabarito letra A. Tranquilamente dá para fazer essa questão, não é isso? Agora vamos para a segunda questão. Se você acertou, vibre aí conosco. Vamos para a próxima questão. Próxima questão sobre. Vamos passando aqui. Questão 2, questão bem tranquila, questão sobre conjuntos. Tranquilo? Relembrando a parte de conjuntos, a gente vai fazer aqui o diagrama bem rapidinho, né? Para ficar atento. Diagrama aqui do conjuntos reais. Sabendo que dentro do conjunto dos reais, a gente tem outros tipos de conjuntos, né, pessoal? Que tem os racionais. Tem o conjunto inteiro, os naturais e o conjunto dos irracionais. Tranquilo. Vamos para a afirmação. O conjunto dos números naturais é subconjunto dos números inteiros? Verdadeiro ou falso? A gente sabe que é verdadeiro, porque os naturais, que é esse n, ele está contido, os naturais está contido no conjunto dos inteiros. Então, isso é verdadeiro, ele é subconjunto, né? Segunda, o conjunto dos naturais é subconjunto dos racionais, verdade, porque os naturais, que é o conjunto N, ele está também contido nos racionais, né? Então, os naturais também está contido nos racionais. Agora, a terceira, o conjunto dos números naturais é subconjunto dos irracionais? Essa a gente sabe que é falsa, essa afirmativa. Até porque os irracionais não tem nenhum subconjunto contido nesse conjunto, né? Então, essa afirmativa é falsa e o gabarito a gente ficou aí com a letra D, certo? Questão também super fácil, a gente trabalhou em sala, construiu o diagrama com vocês, questão de conjunto numérico, e vamos lá para a próxima questão. Próxima questão, no caso a questão 3, né? Vamos aqui conosco. Questão 3, também trabalhando sobre conjunto numérico, beleza? O que ele fala?
Desde as primitivas organizações sociais, os seres humanos têm a necessidade de registrar acontecimentos, fatos e quantidades. Por essa razão, foram criados símbolos para representar palavras, situações e números. Daí surgiram os conjuntos numéricos, com o objetivo de agrupar números em função de suas características e propriedades. Então, analisando a questão, ele fala que considera os números inteiros A e B. Então, o valor de A e B é um número inteiro qualquer, né? Podendo ter um número positivo ou um número negativo, já que esses elementos satisfazem esse conjunto, né? Ele fala que o C, ele é um número inteiro aqui não nulo, até porque o denominador de uma fração ele não pode ser zero, e porque senão aí a gente surge uma indeterminação matemática, certo? Ele quer saber, na verdade, qual seria o resultado dessa fração. Então, se o aluno bem enxergar e verificar que no conjunto dos racionais nós temos os inteiros que está contido dele, os naturais, e dentro dele nós temos valores positivos, negativos, fração, que é um número racional, uma dízima periódica, né? Só em ele analisar essa expressão de A menos B sobre C, ele já poderia automaticamente marcar racional. Até porque o conjunto dos racionais pode ser um número positivo, negativo, fração, mas se ele chegar dizendo, não, professor, é porque o A, eu subentendi que o A fosse -2, o B fosse 4, e vamos supor que C é 3, já que ele não pode ser zero, né? Aqui a gente teríamos -6 dividido por 3, que daria -2. Também é um número racional. Mas poderia ser que acontecesse que o A, um exemplo, fosse -1, né? O B, ele fosse aqui 3, até quando fizer essa subtração nós vamos ver -4, e vamos supor que o C é 5, né? Aqui a gente teria uma fração, um número decimal, se fizer essa divisão, e aí a gente vai ter também um número racional, até porque fração está dentro do conjunto dos racionais. Então, é uma questão bem tranquila, dá para fazer tranquilamente. E vamos agora para a próxima questão, certo? Questão 4, questão de fração, certo? E vamos observar. Um pesquisador tem à disposição 4, na verdade, 4 frascos com a mesma substância. O primeiro frasco, ele fala que tem 1/4 de litro dessa substância. O segundo, nós temos aqui 1/5 de litro dessa substância. O terceiro, nós temos 1/8 do litro dessa substância. E o quarto frasco, nós temos 1/10 de litro. Pessoal, nessa questão, você vai olhando para o denominador. Quanto maior o denominador, menor será esse número, né? Porque dava para fazer uma divisão. Então, o aluno, ao observar como a questão, né? Ele quer utilizar 2 frascos que contém dessa substância, ele vai usar quanto, né? Então, aqui a gente basta fazer uma soma de fração, beleza? Até porque ele quer dessas 4 substâncias, né? 2 frascos que mais contêm substâncias, que mais contém a substância. Então, o que mais contém a substância são que tenham denominadores menores, até porque se você dividir 1 para 4, você vai ter 0,25 e 1/5 0,2, né? Os outros são bem menores, os valores. Então, se a gente somar essas duas frações, 1/4 mais 1/5, lembrando de fazer MMC, porque os denominadores são diferentes, a gente vai ter 20, né? E faz a regrinha do MMC. 20 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 1, 5. 20 dividido por 5 dá 4. 4 vezes 1, 4. E faz a soma nos numeradores. Nós vamos ter 9/20. E realmente o gabarito letra C, que já está grifado aí para vocês. Certo? Então, aí, vocês que estão acompanhando, vamos novamente para a próxima questão. É isso aí. Próxima questão, nós vamos trabalhar com questões tranquilamente, dá para observar. Palavrinhas-chave, momento que eles vão se encontrar juntos novamente. Nós estamos trabalhando aí MMC. Então, quando a questão fala dia em dia, em hora, qual o momento que eles vão se encontrar juntos ao mesmo tempo? A galera já sabe aí que é MMC.
Vamos lá para a próxima questão aqui, analisando. E ele fala que uso de medicação de 6 horas a cada 6 horas, a outra medicação a cada 10 horas, e a gente vai fazer aí o famoso MMC, a decomposição de números primos, né? A gente sabe que dá para dividir por 2, que são números pares, e aqui ficaria 3 e 5. O 3 dá para dividir por 3, 1 e 5, e o 5 divide também por ele, 1 e 1. E aqui a gente faz a multiplicação, atenção, não é soma, multiplica os fatores primos, né? 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, 30 horas será quando ele vai tomar as duas medicações juntas ao mesmo tempo. Só que acontece que ele tomou essa medicação de 13 horas da segunda-feira, né? Ele tomou a medicação de 13 horas da segunda. Aqui deu 30 horas, mas a gente sabe que um dia temos aqui 24 horas. Então, se a gente enxergar 13 horas da terça-feira, né? Se a gente subtrair aqui as 24 horas de 30 horas, nós vamos ter 6 horas, né? Então, acontece que se a gente se adicionar mais 6 horas, vai dar o quê? 19 horas da terça-feira, que é o gabarito letra D. Também é uma questão bem tranquila aí de MMC, onde a gente trabalhou bastante em sala. E vamos lá para a próxima questão, para a gente conferir a próxima questão. Questão 6, né? Questão 6, tranquila, a gente falou em sala também sobre porcentagem, acréscimo, descontos sucessivos. E aí o aluno, ele tanto poderia dar um valor qualquer, né, para fazer esse resultado final, como a gente trabalhou como acréscimo e descontos sucessivos, basta fazer uma multiplicação. Então, o aluno fazendo a multiplicação do acréscimo e desconto, chegaria direto no resultado e aí trabalhava tranquilamente, que a gente quer agilidade na hora da prova, né? Então, vamos lá. Questão 6. Se diminuímos 20% do lado de um quadrado e aumentarmos 30% do outro lado, faremos um retângulo. Sobre esse retângulo formado, podemos afirmar que, gente, é muito tranquilo, né? Mesmo sem ter valores, a gente pode entendermos que quando a imagem ela está completa, nós temos aí o 100%, que é o total. Se a gente diminui 20%, é porque nós estamos trabalhando apenas com 80% desse lado. Tranquilo? Então, aqui a gente teve um desconto. Desconto. Em seguida, ele fala aqui, teve um aumento de 30%. Qual é o maior erro do aluno? O maior erro do aluno é ele querer somar esses 30% em cima dos 80%. Então, logo quando nós temos um desconto, esse valor que foi descontado, o valor final, ele já é o meu 100%. Então, esses 30% ele vai aumentar agora em cima do novo 100%, certo? Então, vamos lá. Teve um acréscimo aí de 30%. Então, se o total é 100% e eu faço um acréscimo de 30%, é como se o total fosse 130%. E como a gente tem um desconto e um acréscimo, então basta a gente fazer a porcentagem sucessiva, que é uma multiplicação, beleza? 80% a gente sabe que é a mesma coisa de 0,8 e 130% é a mesma coisa de 1,3. Então, basta fazer a multiplicação de 0,8 vezes 1,3. Vamos fazer aqui essa continha para vocês verem. Só que a gente vai ter 24, vem 2, né? 8 vezes 1, 8, com 2 vai dar 10. Desloca duas casas a vírgula, 1,04. Então, 1,04, essa partezinha aqui é a parte que teve o acréscimo, né? Então, por isso aqui que aumentou 4% maior do que a área do quadrado, né? Então, também foi uma questão que a gente trabalhou bastante em sala. Lembrando que porcentagem é um dos assuntos mais cobrados do IFRN e a gente não poderia deixar de fora do nosso simulado, certo? Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão, questão 7, questão também de porcentagem tranquila, dá para o aluno fazer tranquilamente. E ele fala que a Petrobras anunciou nessa sexta-feira, 3 de maio de 2019, um reajuste do valor do gás, conferindo como gás de cozinha em
3,5% para o botijão de 13 quilos. Se o aumento anunciado pela Petrobras, repassado pelo consumidor que comprava um botijão de 13 quilos de gás, por R$ 60. Então, a gente está observando que nós vamos ter um aumento de 3,5% em cima do valor do botijão, que é de R$ 60. Então, bastava o aluno fazer aí a porcentagem, né? E aí a gente sabe que 3,5% é 3,5 centésimos. Esse 3,5% de 60, a gente sabe que na matemática é uma multiplicação. O estudante ele poderia cortar esse zero com esse na divisão, certo? E fazer a multiplicação de 3,5 vezes 6. Depois já eu coloco a vírgula, certo? 6 vezes 5, 30, vem 3 para cá. 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21. Então, aqui a gente tem 210. Como a gente tem uma casa vírgula, desloca a casa, nós vamos ter 21. Lembrando que aqui no denominador, né? Se você for enxergar direitinho, deixa eu só apagar aqui para ficar melhor de vocês compreender. Na fração, quando a gente tem um denominador embaixo, quando você não consegue enxergar, a gente subentende que tem o número 1 e a gente faz essa multiplicação também de 1 vezes 10, que a gente tem 10. Divide 21 por 10, desloca uma casa, porque tem um zero para a esquerda, então vai ficar 2,1. Agora, esse botijão, que era R$ 60, aumentou mais R$ 2,10, e por isso aí que a gente tem R$ 62,10. Então, a questão bastante simples de porcentagem, bem básica mesmo. Gabarito letra C. Lembrando que é um dos assuntos que mais cai, novamente, no IFRN é porcentagem, né? Espero que vocês tenham acertado. Vamos lá para outra questão. Questão 8. Vamos lá para a 8ª questão, pessoal. A questão fala sobre divisibilidade, né? O aluno deveria saber as regras de divisibilidade por 2, por 3, por 4 e aí vai. A figura abaixo apresenta algumas obras sobre o escritor Eça de Queiroz. É uma questão bem tranquila, certo? Onde ele vai determinar a regra de divisibilidade por 3, 4, 5, 10. Então, a gente tem os valores aí dos anos, que é 1870, 1875, 1877, 1878 e 1880. E vamos verificar, de acordo com a questão, se ele realmente divide por 3, por 4, né? Na primeira afirmativa, ele pergunta: apenas 2 são múltiplos de 3. Então, para saber se o número divide por 3, não necessariamente precisa do aluno ficar dividindo todos esses anos, né? Bastava usar a regra de divisibilidade, que é fazer a soma de 1 mais 8 mais 7 mais 0. E a gente vê aqui que vai dar 16. 16 não é um número que divide por 3. Vamos para a segunda. 1875. Vamos fazer uma soma aqui, né? 5 mais 7, 12. Com mais 8, 20. Com mais 1, 21. E 21 é um número que divide por 3. Então, é verdadeiro. A gente já tem um, certo? Vamos ver a outra. 1877. Bora lá. Só que a gente já tem 14, né? Aqui a gente vai ter 15. Se a gente somar aqui com 8, você acha que será um número que dá para dividir por 3, né? A gente vai fazer a soma. Se for um número que divide, bem. Se não, a gente vê que não vai dividir. Então, 7 com 7, aí a gente já vai ter 14, né, pessoal? 14 com mais 8, a gente vai ter aí, com mais 1, 23. Então, não é um valor que divide por 3. Não vai ser um valor que divide por 3. Aqui é falso. Vamos para 1878. 8, 16, 24. 24 é o número que divide por 3, verdadeiro. E o outro, que é 1880, a gente vai ver se divide ou não. Só aqui tem 16 com mais 1, 17. 17 não é um número que divide por 3. Aí ele fala que apenas 2 são múltiplos de 3. E é verdadeiro.
Então, analisando essa questão, como a número 1 ela está verdadeira, então a gente pode eliminar as outras que não estejam com 1, né? Aí, no caso, a letra C e a letra D não tem alternativa 1 como verdadeira. Já dava para eliminar. Ficava entre dúvida entre a letra A e a letra B. A questão que informa sobre o 2, eles falam que 3 são múltiplos de 4. Para ser múltiplo de 4, tem que ser um número que divide por 4 os dois últimos dígitos. O 70 aqui não dá para dividir, o 75 não, o 77 não, o 78 não divide por 4. Apenas os outros dois dígitos, que é o 80, divide. Mas aqui ele fala que são 3, que são múltiplos de 4. Então, a 2 não é verdadeira. Se a 2 não é verdadeira, então, consequentemente, a A não é a verdadeira, né? A gente teria a letra B realmente como verdadeira. Para a gente analisar 3, apenas 2 são primos, e a gente está vendo que apenas número primo a gente tem aqui o 1877, que ele divide por 1 e por ele mesmo. O máximo divisor comum de 1870 e 1880 é 10, sim, terminou com 0, dá para dividir por 10, essa seria a verdadeira. E ele fala que 1875. Pergunta se o 5 é um dos fatores que dá para fazer essa decomposição, e dá sim, até porque termina com 5, divide por 5. Então, gabarito realmente letra B, certo, pessoal? Vamos aí para outra questão, uma questão também bastante fácil, certo? Que vocês estudaram em sala, que é exatamente, vamos ver aí essa questão, a segunda, questão 9, na verdade, né? A gente vai para a questão 9 já. Ele fala: um torneio de xadrez terá alunos do Instituto Federal do IFRN, onde levará 120 alunos do IFCE, 160, 180, na verdade, do IFCE, e FPB, 252 alunos. Eles que serão divididos em grupos. Só que tem uma palavrinha-chave que vocês poderiam analisar, que é exatamente o maior número de grupos. O maior número de grupos a gente já sabe aí que é MDC, certo? Então, eu achava o máximo divisor comum de quem? De 120, de 180 e de 252. Se eles são números pares, a gente vê que divide por 2. E aqui a gente tem um 60, 90, 126. Ainda dá para dividir por 2, né? Daria 30, 45, 63. Aqui não dá para dividir por 2 todos, mas todos dá para dividir por 3. Nós vamos ter 10, 15 e 21. Parou aqui porque não vai ter nenhum dos números que divide os 3 ao mesmo tempo, né? E o MDC tem que dividir os 3 números ao mesmo tempo. Efetuando essa multiplicação, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Então, realmente, o gabarito é a alternativa letra B. Então, que é questão 10, novamente de porcentagem. Novamente de porcentagem, a questão bem tranquila, né? Bora lá. Se a questão ele diz o seguinte, ele fala: um sítio de 12.500 metros quadrados de área foi comprado pela família de Mariana. Ele disse que ele deve reservar 30% da área do sítio para criar porcos, 25% para criar carneiros e 5% para criar galinhas. Essa questão é uma questão bastante simples, pessoal. Muito simples mesmo. Quando o aluno vai querer fazer a porcentagem de cada um, né? Ele vai querer fazer 30% de 2.500, mas só que não era necessário precisar fazer isso tudo. Vai chegar no mesmo resultado. Mas o aluno que tem um pensamento rápido e ele analisa bem, ele vai ver, não. Se ele quer a porcentagem total de área do sítio que foi reservado para os animais, eu pego apenas a porcentagem que já está destinada aos animais e soma. Só era isso a questão. Somente isso. Então, analisar a questão direitinho, você consegue fazer muito rápido, é isso que a gente vai fazer agora, certo? Aqui nós vamos ter 30%, voltando aqui. Nós temos aqui 30%, né, que está reservada ao porco, 25% reservada à carneira e 5% aqui as galinhas. E aqui, pessoal, fácil, 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 a gente vê que dá
60%. Aqui, um minutinho dava para fazer essa questão rápida, né? E a gente já ganhava tempo para outra questão, que é isso que nós vamos fazer agora, certo? Iniciando aqui a questão 11, certo? Ele fala: uma mulher decidiu que a cada mês economizaria um pouco mais que o mês anterior. No primeiro mês, ela economizou R$ 100. Então, a gente vai iniciar aqui, né? R$ 100 no primeiro mês. No segundo mês, ela economizou 10% a mais que o mês anterior, certo? Então, a gente faz aqui 10. Nós vamos falar aqui, olha só, sobre números, né? Números romanos. Bem tranquilo. Sistema de numeração aqui a gente está sendo trabalhado também. Porque se cair na sua prova, você vai estar preparado. Bom, então vamos lá. Ele quer que a gente represente apenas. Como é que a gente representa esses númerozinhos romanos, né? Vamos relembrar aqui bem rapidinho, né? O M, a gente representa a casa 1000, certo? D representa 500. C, cada C representa 100. Como a gente tem dois 6, né? Ficaria aí 100 mais 100, que a gente teria aqui 200, né? L representa 50 e representa 3. Então, a gente teria, só fazendo a soma total, 1.753. Questãozinha muito fácil. Então, esse simulado estava muito bom, dava para vocês gabaritarem. Super fácil a questão. Vamos para a próxima questão. Próxima questão, rapidez. Questão 13, né? Aqui é uma questão de porcentagem. Novamente, vocês verem que o nosso simulado abordou bastante porcentagem ao conteúdo realmente, que cai bastante no IFRN. E a gente não poderia deixar de fora, né? Vamos se preparar com a melhor equipe de Mossoró. Beleza? Vamos lá. A questão, ele fala: o dono de uma loja recebeu 13.420 em um mês. Esse valor equivale a 55% do lucro. E o impressionante é que ele já disse, ó, esse valor de 13.420, né? Deixa eu só voltar aqui. Ele já equivale, pela questão, 55% do lucro mensal. Ele quer saber o lucro da loja em reais nesse mesmo mês foi de. Ele quer saber o total, né? Ou seja, os 100%. Qual é o todo? Então, a gente poderia fazer uma regra de 3. 13.420 está para 55% e X está para 100%. Fazendo uma regra de 3 aqui rapidinho. 55% de X é igual a 13.420. Se multiplicar por 100, acrescenta os dois zeros, né? E aqui basta fazer a divisão. Faz a divisão por 55 e a gente vê aí rapidamente que dá o valor de 24.400. Então, 100% equivale a 24.400. Se o estudante ele fosse bom aí de montar uma equação, ele poderia dizer,
55% de um determinado valor, que é X, ele corresponde a 13.420. Então, ele analisando isso também, que chegaria a essa mesma expressão aqui, ó, da regra de 3, né? Tá bem interessante essa parte também. Beleza? Questão 14. Questão também bem tranquila, ela fala o seguinte: em uma pesquisa realizada com estudantes do IFAL, que foi uma questão também retirada, certo? Da banca do IFRN de Alagoas. Então, teve algumas questões que foram criadas, né? Eu criei as questões e teve umas que a gente retirou de outros tipos de IF, de outras regiões, beleza? Então, vamos lá. Em uma pesquisa realizada com estudantes do IFAL, verificou-se que 100 alunos gostam de estudar português, 150 gostam de estudar matemática e 20 gostam de estudar as duas disciplinas. 110 não gostam de nenhuma das duas. Quantos foram os estudantes entrevistados? Então, aqui é uma questão sobre operação de conjuntos, né? Vamos ver se vocês estão ligados nessas operações de conjuntos. Tem um diagrama. Vou mostrar tanto por diagrama como normalmente você poderia fazer por soma e subtração rapidinho, certo? Colocar aí alunos que gostam de português, de matemática. 20 alunos gostam de estudar as duas, então eles estão entre a interseção. Gostam de português e matemática. Vamos colocar aqui os 110 que não gostam de nenhuma disciplina eles gostam, certo? Vamos olhar aqui quem gosta de português. Se 100 gostam de português, então todo esse universo aqui corresponde ao 100. Se eu já tenho 20, o que falta para dar 100 é 80. Tranquilo? Matemática. Eu tenho aqui 150, que é o total de matemática. Já tenho 20, falta quanto? 130. Ao somar tudo, beleza? Eu vou ter exatamente a quantidade de estudantes, né? Que foram entrevistados. Então, voltando aqui, ó. Somando 80 com 20, eu tenho 100. Mais 130. Mais 110, que são pessoas que não gostam de nenhuma. E aí, eu fechava exatamente em 340. Rápido, rápido, rápido. Porém, em sala, a gente estudou também um método de fazer uma questão bem fácil. Soma os conjuntos, subtrai da interseção dos dois conjuntos, né? Soma as pessoas que foram entrevistadas, porém não gostam de nenhuma disciplina, e aí acabava a questão, né? Então, vamos ver por outro método, rapidão. 100 pessoas dizem que gostam de português, soma mais 150 que dizem que gostam de matemática, soma os 110 que não votou em nenhuma disciplina, e aí a gente tem exatamente 360. No entanto, subtrai da interseção. Quando eu subtraio da interseção, eu tenho exatamente 340. Seria um método também muito rápido de você estar solucionando essa questão, beleza? E aí, espero que vocês estejam acompanhando e gostando da nossa resolução. Tranquilo? Vamos aqui para a próxima resolução. A próxima questão, que é a questão 15, a gente já está terminando a nossa correção do simulado. E uma questão novamente aqui de fração, retomando, fração, número misto, coisa tranquilamente. Quando o professor está lá no sexto ano explicando, gente, aqui ó, 2 inteiros mais a metade. Então, tanto poderia ser representado como um exemplo, se a gente for representar uma fração correspondendo a uma pizza, né? Então, uma pizza inteira, 2 pizzas inteiras, mais a metade de outra. Então, como se a gente tivesse comido a metade. E a metade de fração tanto pode ser representada através de um meio, se for dividir 0,5. Somar essa quantidade que você comeu aqui daria 2,5, né? Que é o que aconteceu aqui na letra D. Então, tem questões que o estudante ele consegue, pelo gabarito, pelo conhecimento, ir direto aí no gabarito. A gente vai ler com vocês para verificar o que ele está comentando, né? Então, ele fala: para ir à casa de seus avós, um menino gasta menos de 2 horas utilizando uma linha de ônibus. Um dia, porém, um acidente no trajeto dessa linha de ônibus ficou o fluxo de veículos muito lento e o mesmo levou 2 inteiros, um meio, né, de horas para completar o mesmo trajeto. O número decimal correspondente ao tempo. Então, se você chegasse, professora, como é que representaria? Como é que
efetuava essa questão, aí resolvia. Se não fosse fazer esses desenhos, como é que eu faço uma operação com número misto, né? Como é que ficaria? Então, vamos lá. Tenho dois inteiros, mais a metade, multiplica, pessoal, e soma. Faz a multiplicação de 2 vezes 2, que daria 4. Soma com o numerador e repete o denominador. Aqui nós teríamos 5 meios e essa divisão, 2,5. Então, aí, ó, questão 15 resolvida com sucesso. Vamos agora para a próxima questão. Outra questão aí de fácil resolução. Fácil resolução mesmo. Bora lá. Próxima questão, questão de número binário, né? Essa questão foi criada aí por mim, né? Apesar das questões do IFRN ser questões muito fáceis, questões que são retiradas do texto de português para resolver. E aí eu coloquei uma imagem sobre o Whey, né? O pessoal que gosta de treinar e aproveita e já está trabalhando aí os números binários. Então, ele apenas queria que a gente transformasse em número binário a quantidade de calorias que equivale aí a 121 calorias em 31 gramas de whey, né? Qual essa quantidade de calorias em binário? Então, a gente sabe que para transformar em número binário, basta fazer uma divisão na base 2. A gente ia fazendo essa divisão, divide aí até onde não dá mais para efetuar a divisão, que a gente fez em sala, estudou um dos primeiros assuntos aí do nosso material. Então, dava para dividir por 60. A gente tem 120, dá um resto 1. Divide novamente 60 por 2. A gente vai dar o quê? 30, dá um resto 0. 30 dá para dividir novamente por 2. Dá 15, tem um resto 0. 15 dá para dividir por 2, que dá 7, dá 14, dá um resto 1. 7 dá para dividir por 2, que dá 3, dá 6, tem um resto 1. 3 dá para dividir por 2, que vai dar 1 e tem um resto 1. E aí, no número binário, a gente pega o último quociente e volta com os restos. Então, olha, 1, outro resto, 1, 1 e 1, 1, 1 e 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. E a gente tem exatamente isso na letra A, A de aprovação. AK com vocês. É isso aí. Vamos lá para a nossa próxima questão. Estamos na questão 17. Simbora. Próxima questão 17. O que ele fala? Ah, questão muito fácil, né? Trabalhar. O planeta Terra pertence ao nosso sistema solar. Segundo a comunidade científica, estima-se que o planeta Terra tenha como cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos. Assinala a alternativa que apresenta como tal número é escrito. Gente, então, essa questão é uma questão bem tranquila, né? A gente já marquei o gabarito aí para vocês. Tranquila demais. Poderia ser uma questão aí voltada à notação científica, que é o que o IF gosta bastante de trabalhar, né? Então, questão muito fácil, né? Não tenho nem palavras para mensurar a facilidade dessa questão. Então, espero que vocês tenham acertado, né? E gabarito letra B, tranquilamente, coisa fácil mesmo. Fácil, fácil, fácil. Então, o simulado foi totalmente pensado em vocês, né? Lembrem das casas aí dos bilhões, né, pessoal? Casa dos bilhões que a gente teria aí, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 milhões, bilhões, né? E aí, 500 milhões, né? A gente faz só a representação para poder ficar tranquilozinho, só para me organizar aqui, que ficou um zerinho a mais, bem tranquilo. E a gente poderia exatamente aqui fazer a soma, né? Os 500 aqui, ó. Beleza. E aí, quando a gente efetua a soma, nós vamos ter exatamente o resultado que está aí na tela, né? E aí, o gabarito letra B.
tranquilamente. Aí, dá para observar, né? Bem tranquila a questão. Vamos aí para a próxima questão. Letra B. Próxima. Próxima questão, né? A gente já está na questão aí 18, bem tranquila. As tribos ou sociedades indígenas são classificadas segundo afinidades linguísticas. Pronto, pessoal. Então a gente aí parou aí na questão 18, né? Vamos dar continuidade à questão 18. Outra questão bem tranquila de conjuntos. Bastante fácil. Então, quem é meu aluno deve estar aí vibrando, que deve ter arrasado na prova de matemática, né? Geralmente a prova de matemática, ela não é uma prova difícil, né? Agora a gente tem que saber o básico, a matemática básica para ir evoluindo. E a gente vai fazer isso juntos, beleza? Vamos lá. Questão 18. As tribos ou sociedades indígenas, vou colocar logo aqui na caneta, são classificadas segundo afinidades linguísticas. Dois desses grupos são o de língua tupi e o macrogé. Para uma reunião entre duas tribos indígenas, o Guarani e os Caiapós, representantes tupi e macrogé, respectivamente, foram recrutados 20 intérpretes que conseguiram se comunicar com as duas tribos, sabendo que havia 400 pessoas nessa reunião, que somente os intérpretes conseguiam falar as duas línguas e que haviam 250 que falavam somente tupi. Quantas pessoas falavam somente macro-G, né? Então vamos lá. Se ele disse que 20 conseguia se comunicar nas duas tribos, né? Então a gente teria aqui o total, coloca logo a interseção que é 20. Vale lembrar, né? Como são dois grupos, uma tupi e uma macro, que eu vou colocar macro, certo? Ele fala também que 250 que falavam somente tupi. Então, se somente tupi, pessoal, tá aqui, ó, somente tupi, 250. Eu não conto com os 20, beleza? Então, tem que ter cuidado nessa questão, porque a gente já trabalhou em falar que isso tudo aqui é o tupi. Ele não está falando que tupi é o total, somente tupi, não conta com a interseção. Então, tem que ter cuidado para não subtrair o 250 de 20, né? Que é o que acontece, o maior erro dos alunos. Então, somente, ele está destinado somente aqui, pessoas que gostam apenas de tupi, só falam essa língua tupi, que é 250. Tranquilo? O que ele quer? Quantas pessoas falavam somente macro-G, né? Então, a gente faz aqui uma subtração total, que é 400. E se a gente somar 250 mais 20, nós vamos ter aí 270, né, pessoal? Faz uma breve subtração, tranquilamente aqui. Olha aí, 3, 130. 130 falam somente macro-G, né? Somente, usam somente essa língua. E ambos falam os dois 20. Então é isso aí, questão bastante fácil. Espero que vocês tenham entendido a questão. Letra B, como gabarito. Vamos aí para a penúltima questão, beleza? Nossa penúltima questão, ela é falando sobre número binário. Outra questão criada por mim, por acá. É isso aí. Questão inédita, especialmente para vocês aí sobre a Coca-Cola. Vamos lá. A poderosa e adorada Coca-Cola presenteia seus clientes do Brasil e de outros países com edição limitada de rótulos. E aí, para comemorar os 125 aniversário da marca, a Coca-Cola lançou no Brasil uma edição limitada de rótulos vintage, que os tradicionais desenhos da marca dos anos 50. A edição comemorativa chegou ao Brasil recentemente, mas em outros países já foram lançadas campanhas publicitárias com a mesma característica das ilustrações vintage, que inclui outras mídias e algumas imagens de edições especiais da Coca-Cola. Ele quer, de acordo com o número binário, quantos anos a Coca-Cola, né, vem aí comemorando, festejando, na verdade.
E aí a gente sabe que é os seus 125 anos. E a gente vai trabalhar o número binário, que a gente sabe que é na base 2, faz essa divisão por 2, né, pessoal? Então aqui a gente teria o quê? O 6, que dá 12. Tem um resto 0, baixo 5, vai dar por 2, que dá 4, tem o resto 1, beleza? O quociente dá novamente para dividir por 2, nós temos 31 e dá um resto 0. 31 dá para dividir por 2, que dá 15, dá 30, tem um resto 1. 15 dá para dividir por 2, que vai dar 7, dá 14, tem um resto 1. O 7 dá por 2, que vai dar 3. 3 vezes 2 é 6, tem um resto 1. 3 dá para dividir por 2, que dá 1, e dá 2, e tem um resto 1. Começa a contar do primeiro quociente, então tem 1, 1, 1, 1 e 1, contando 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 0, 1. Isso a gente só vê exatamente no gabarito letra A. Tranquilo, estamos juntos. Tá dando certo, letra A. Bem fácil. Vamos para a próxima questão, última questão. Questão bem fácil também, certo? E aqui foi para ninguém errar. Então, na sala, quem lembra? 6 em 6 horas, 3 em 3 horas, isso é MMC, né? E aí, vamos ver aí como é que fica a questão. Um médico, ao prescrever uma receita, determina que 2 medicamentos sejam ingeridos ao paciente de acordo com a seguinte escala de horários: remédio A, toma de 6 em 6 horas, remédio B, de 3 em 3 horas. Caso o paciente utilize os 2 medicamentos às 10 horas da manhã, então qual a próxima ingestão dos 2 juntos? Então, aqui sim é um caso típico de MMC. A gente vai fazer MMC exatamente de 6 horas, que é como ele está falando, e o outro MMC de 3. Gente, aqui não precisa nem perder tempo fazendo essa fatoração, porque 6 e 3, 6 é múltiplo de 3. E quando isso acontece no MMC, é o maior múltiplo. Seria 6. Acabou-se. Caso um estudante não enxergue isso, ele vai fazer aí a decomposição de números primos. 3 que dá 3 e por 3, 1 que dá 1, multiplica, não soma. Os alunos têm mania de somar aqui. Então, fica 6 horas. Então, se ele tomou a medicação às 10 horas, mais 6 horas, encerra aqui em 16 horas, gabarito letra D. E é isso aí, pessoal. Estamos aqui finalizando, né? Espero que vocês tenham compreendido, tenham arrasado nesse simulado que foi feito especialmente com carinho para vocês conseguirem desenvolver, destravar, na verdade, esse pavor que tem pela matemática. Vocês veem que as questões, elas são questões fáceis do IF, questões que têm contextualização, interpretação, muito importante fazer esse paralelo e entender o conteúdo, né? Então, é isso que a gente queria passar para vocês. Bons estudos e tchau, até a próxima.